Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda e última parte da nossa série sobre as novidades do PHP 7.4. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre Unpack Arrays, Numeric Literal Separator ou separador de números literal e uma nova forma de abordagem dentro aqui do operador de coalescência aqui pra gente, o no Coalescence Assignment, tá bom? Então a gente vai falar sobre essas três novidades e mostrar aqui da própria documentação, que inclusive eu estou até aberto aqui com ela, né, no próprio site do PHP, mostrar algumas depreciações aqui para você ficar a par e evidentemente depois vir com calma e se aprofundar mais e saber o que realmente foi depreciado e etc. Tudo bem? Então vamos lá, vamos aqui. Eu tenho aqui o meu índice 2, né, a parte 2 aqui das novidades. E eu vou começar aqui pelo Unpack Arrays. Então eu vou aqui para o Visual Studio Code, está aberto aqui, deixa eu fechar esse index. Primeiramente o Unpack aqui para a gente. Eu vou iniciar aqui o código PHP. Por exemplo, eu posso ter aqui um array frutas, né? Fazer aqui um exemplo bem usual. Posso ter maçã, posso ter laranja aqui. E eu posso ter aqui frutas 2 e eu posso ter aqui dentro, por exemplo, um morango, uva, tá bom? O Unpack Arrays, ele permite que a gente faça, né, eu vou chamar assim, um merge de um array no outro de forma simplificada. Então, como é que eu poderia fazer isso? Por exemplo, no PHP 7.4, eu posso usar a seguinte notação para fazer o unpack desses arrays. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando esse array e jogando dentro do array que está em frutas 2. E aí, por exemplo, se eu fizer aqui um var_dump em frutas 2, olha o que a gente vai ter lá no nosso teste. Então, vou aqui. Então, aqui eu tenho 7.4, aqui eu tenho 7.3. Vou clicar aqui ó, em Unpack Arrays Teste. Tá bom? Tirar um pouquinho aqui do zoom para você... Deixa eu colocar até aqui um print pré aqui só para a gente formatar ali, tá bom? Beleza, maximizar aqui. E aí, ó, percebe que, voltando aqui rapidamente no código, eu tenho no frutas 2 morango, uva, e eu fiz um unpack do array frutas dentro do array frutas 2. E aí percebe que eu vou ter o quê? Eu vou ter morango, uva, tá bom? Respeitando as casas aqui. E aí o Unpack adicionou para mim maçã, laranja, tá bom? Então o interessante aqui é você perceber que o índice numérico ele foi respeitado aqui com base no array frutas 2. Então eu tinha duas casas, eu adicionei um outro array que tinha duas casas e ele pegou a partir da última casa do array que ele chegou, né, vamos dizer assim, e começou a incrementar essa chave dele. Então, por exemplo, o 0 eu tinha um morango aqui no frutas 2, no 1 eu tinha uva. E lá no array frutas, no 0 estava maçã e no 1 estava laranja. Só que eu fiz um unpack de frutas dentro do fruta 2. Então, maçã vira 2, sendo a casa 3 para gente, e o laranja vira 3, sendo a casa 4 aqui para gente. Tudo bem? Então, vocês podem usar essa notação aqui do Unpack Arrays na versão aí do PHP 7.4, quando vocês precisarem fazer esse tipo de merge entre arrays de índices numerados, tá bom? Então, evidentemente que se eu clicar aqui no lado aqui do PHP 7.3, deixa eu só corrigir aqui o link, parte 2 barra, ele vai dar um erro para a gente ali porque ele não conhece essa notação do Unpack aqui na versão 7.3 ou anteriores, tá bom? Então, esse aqui é o array Unpack, tá bom? Então, continuando aqui, deixa eu voltar aqui para o índice. Nós temos aqui o separador literal numérico, que ele permite que a gente tenha uma visualização de forma mais simplificada de números aqui dentro do PHP. Por exemplo, eu posso ter aqui ó, 1 bilhão aqui pra gente. Então, 1 bilhão vai ser o quê? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Tá bom? Vou printar aqui o bilhão. Quando você bate o olho nesse cara aqui,
Evidentemente que batendo o olho aqui, você acaba assim, rapaz, o que é isso aqui, de fato? Então, você pode usar o numeric literal separator, tá bom? Então, você consegue separar aqui as casas usando esse underline. Percebe que a visualização fica mais fácil. E aí, por exemplo, um ponto importante aqui, né? Eu vou clicar aqui no teste. Quando você printa, ó, automaticamente sai os underlines. Então ali é mais para visualização de fato. Evidentemente que aqui, ó, deixa eu colocar aqui barra numeric underline separator no PHP 7.3, né? Separator. Ele vai dar o erro porque ele não entende essa notação, tá bom? Então a partir do PHP 7.4 você consegue, vamos chamar assim, formatar visualmente aqui os seus valores decimais, ponto flutuante, hexadecimal, binário, octal, usando o numeric literal separator, tá bom? Eu vou deixar aqui um link da documentação do Wiki sobre essa proposta para você se aprofundar um pouco mais, porque tem algumas nuances e tem algumas coisas que você pode ter aí de base para poder entender melhor ainda como e porquê dessa notação, tá bom? Mas ponto importante é que ele facilita muito a visualização de números grandes e, evidentemente, que quando você printa esse valor, ele não vai vir com o separador, tá bom? Então, evidentemente que o PHP 7.3 já não vai ter essa facilidade, certo? Então, esse aqui é o nosso numeric separator literal aqui, o separador literal numérico, né? Melhor dizendo. Tudo bem? E aí nós chegamos no operador de coalescência, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor o seguinte. Quando a gente precisa verificar se uma key de determinado array existe, a gente faria, na verdade, isso aqui, né? Vamos dizer que eu tenho aqui um data user, tá? Eu poderia usar aqui o iset. E aí, existindo, evidentemente, eu pegaria o valor dele. Não existindo, poderia passar um nulo aqui para mim, tá bom? Isso aqui a gente faria antes do PHP 7, correto? No PHP 7, a gente teve o operador de coalescência. Então, eu vou pegar essa mesma notação aqui de cima e eu poderia fazer isso aqui. Tá bom? Até botar um nulo aqui mesmo, certo? Ou se a gente quisesse colocar um valor default, né, também, não tem problema nenhum. Então, no PHP 7 já simplificou mais ainda. Tudo bem? Só que aí no PHP 7.4 a gente tem mais uma redução. Então, por exemplo, eu já poderia chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Data user. E não existindo esse cara, eu poderia chamar aqui o valor default. Beleza? Aqui já dá até um erro, né, no próprio Visual Studio Code. Então eu vou printar esse user aqui de cima. E aí eu vou printar esse data user aqui embaixo. Deixa eu só colocar aqui concatenado com um traço aqui, um espaço, só para a gente separar aqui as exibições. Tudo bem? Então deixa eu te mostrar lá no browser e aí a gente volta aqui para dar uma recapitulada. Então PHP 7.4, se eu clicar aqui, os dois funcionam corretamente. Beleza? Percebe que não existe, né? Então ele vai pegar realmente o valor default, tudo bem? A mesma coisa eu poderia até fazer printando esse cara aqui em cima também, ó. Print só para a gente ver os três. E aí aqui nesse segundo aqui eu vou colocar o mesmo concatenador aqui, ó. A mesma concatenação, melhor dizendo. Então vou voltar aqui, ó, atualizar. Funciona tranquilamente os três. Beleza. Aqui no 7.3, se eu for aqui no... Deixa eu só pegar aqui o nome certinho. Olha o que vai acontecer. Ele já deu um erro para a gente aqui na linha 13. Certo? Então, justamente aqui nesse cara. Vou comentar aqui, voltando aqui, ó. Os outros dois, normal, né? Antes do PHP 7, usaria aquele ternário completo lá. Depois do PHP 7, o operador de coalescência, então 7.3, funciona tranquilamente.
Só que aí esse operador ele recebeu mais um incremento aqui para gente. Tá bom? E aí, evidentemente, que isso não é reconhecido no PHP 7.3, mas no 7.4 ele consegue fazer tranquilamente. Então, eu verificava se existe essa chave, eu pego ela, se não, eu tenho um valor default. Aqui, essa verificação toda já ficou limitada a isso aqui, certo? Existe a chave? Beleza, retorna ela. Não existe, valor default. E aí você tem a redução mais ainda. Eu já tenho a data user aqui. Existe o data user? Não existe. Então, o data user vai receber o valor default. Existe o data user? Existe. Então, pega o valor do data user. Aí, por exemplo, se eu chegar aqui em cima e colocar um data user teste, certo? Os três viram teste, tá bom? E aqui vai continuar o erro, a menos que eu comente, né, essa linha da novidade aqui no PHP 7.4. Então, 7.3, as duas iniciais funcionam, e aí no 7.4 a redução aqui dentro desse operador já simplifica mais ainda essas verificações e condicionais para determinadas chaves aqui para gente, tá bom? Então é isso, vamos ali para o site do php.net para a gente ver algumas depreciações ali, lendo do próprio site, para a gente poder concluir aqui a nossa série. Então, vamos lá. Bom, agora que o site do PHP.net voltou, deu um bug justamente aqui na hora que eu estava gravando o vídeo. Os nossos alunos aí que participam do nosso grupo no Telegram já sabem disso, que eu perguntei lá se eles também estavam com esse problema. Mas agora que voltou aqui o php.net, bora falar um pouco, ou mostrar, né, não necessariamente se aprofundar, mas mostrar aqui algumas depreciações. É claro que para você que de repente está vendo esse termo deprecated, ou depreciado, ou depreciação em relação à informática, acha um termo novo, o que isso aqui tecnicamente quer dizer diretamente aqui para os seus códigos criados? Essas depreciações, elas vão lançar ali para você, geralmente elas lançam um warning avisando que tal função, tal forma, ela não vai ser suportada numa próxima major version, ou uma próxima versão major, como a gente chama, né? Que no caso, a próxima versão agora, depois do 7.4, no próximo ano eles já querem lançar a versão 8 do PHP. Então, o que é marcado como depreciado, quando vier a 8 já não vai existir mais, tá bom? Então, resumindo, é quando você marca algo para ser removido em uma próxima versão major, ou vou chamar de versão principal, tá bom? Que no caso a major version atual é a 7. E aí a gente tem as versões 7.4, etc. E aquele pensamento do semantic version, tá bom? É até uma dica para você dar uma olhada também. Então, o que foi depreciado aqui no PHP 7.4? Primeiramente, o alinhamento de ternários, tá? Que inclusive quando a gente olha assim dá até um bolo na mente, né? Então, realmente, deixa eu só dar um zoom aqui. Essa forma de alinhamento ela foi depreciada, agora você, na verdade, pode usar ainda, né? Ou vai continuar usando por precedência aqui. Então você isola, o resultado dessa daqui vai ser testado nesse segundo ternário, tá bom? Outro ponto depreciado aqui, ó, vai ser a questão do Array e String Offset Access. Nesse caso é você acessar uma chave de um array ou de uma string, né, que a gente sabe que são vários, é uma cadeia de caracteres. Então você acessar com, ele chama aqui curly braces, é as nossas chaves, né? Então está aqui, ó, esse cara aqui vai ser depreciado. Você vai ter que usar o normal, que eu acredito que todo mundo já use. Talvez alguns vão até dizer assim, rapaz, eu nem sabia que podia acessar com chaves. Mas isso aqui vai ser depreciado e numa próxima versão, major, vai ser eliminado aí da linguagem. Tá bom? Ó, outra questão que vai ser depreciada é a função isReal. Então ele está indicando para você usar o isFloat para fazer teste aí de
ponto flutuante, tá bom? E aí aqui a gente tem uma lista completa das depreciações, então php.net/manual, ptbr migration 7.4 deprecated.php, eu vou deixar esse link abaixo, tá bom? E outro cara interessante aqui, ó, é a questão do array key exists para objetos, então realmente ele vai ser depreciado. Normalmente a gente usa ali para ver se uma determinada chave, um array existe, mas para objetos necessariamente ele vai ser depreciado. E aí ele sempre vai te indicar o que você vai usar. Para saber se determinada chave existe ali naquele objeto, você tem um iset ou mesmo o property exists. Tudo bem? E aí a lista só cresce aqui, o próprio money format. Ele também está sendo marcado como deprecated ou depreciado. E ele vai ser substituído pelo number formatter, que vem ali na extensão de internacionalização do PHP, que é o PHP INTL. Tá bom? Então tem bastante coisa aqui, eu recomendo que você veja com calma, tá? E esteja a par aí das novidades da linguagem, porque é sempre bom você estar se atualizando, até para deixar seus códigos mais atuais, melhor otimizados e dentro aí dos padrões recomendados, tá bom? Então é sempre bom a gente acompanhar essas versões, acompanhar a própria evolução da linguagem em si, porque isso realmente vai te dar um conhecimento bem interessante e isso vai se refletir nos teus códigos. Tudo bem? Então era isso. A gente chega aqui ao final da nossa série, na parte 2, conhecendo aqui as novidades do PHP 7.4. E antes de eu ir embora, eu não falei de preload propositalmente, eu estou buscando um pouco mais de informações, um pouco mais de exemplos que eu acho que vale a pena a gente ter um vídeo exclusivo só para preload, tudo bem? E aí, em um futuro, eu vou trazer esse vídeo aqui para o canal, tá bom? Então, preload no PHP 7.4, vou tentar trazer... vou me aprofundar um pouco mais, ver ali a spec, a RFC e alguns materiais para poder trazer um vídeo mais interessante, não só uma passada por cima, sobre preload, que é um ponto que eu acho que vai trazer uma grande mudança aqui na linguagem. Tudo bem? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por sua presença. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho das notificações para receber os futuros materiais lançados aqui no canal. Se essa série te ajudou, te deu um norte, te deu uma noção sobre a linguagem, sobre as novidades, deixe o seu like, comente abaixo aí o que você achou do PHP 7.4 e da evolução do próprio PHP em si. Comente aí pra gente, deixe o seu comentário. E aproveitando, estamos aí na semana pré-natal, vamos chegar no Natal, vamos chegar aí na virada do ano, começo de um ano novo 2020, onde a gente traz esperanças, traz aquela magia, entre aspas, ali, claro, não a magia em si, mas o pensamento, o sentimento de esperança, novas expectativas de um ano novo. E a gente está na Code Experts com uma promoção de 10% aplicado no carrinho em qualquer um dos nossos cursos durante essas 3 semanas até o final do ano. Então, dê uma olhada, conheça os nossos cursos, temos curso de PHP com TDD, de Symfony com API REST, Symfony 4 na prática, Laravel com API REST e muito mais em codeexperts.com.br, tá bom? Então, desejo sucesso, um forte abraço e o link para aproveitar a promoção eu vou deixar na descrição desse vídeo. Até mais!